Seja bem-vindo a mais um episódio do Líder Medcast, o seu podcast de saúde. E aí, Dr. Sidney? Fala, Moisés, tudo bem? Líder Medcast, hoje a gravação aqui de mais um episódio do melhor podcast de saúde do Brasil. Sempre tendo com você o compromisso de trazer informação checada, informação boa na área de saúde. Você sabe que a internet é repleta de fake news, de situações nem sempre checadas. E o nosso propósito, o Líder Medcast, é trazer para você, dividir com você conhecimento checado. Nós trazemos aqui autoridades nas mais diversas áreas para que você possa ter informação segura. Compartilhar com quem você gosta, afinal, saúde é um tema universal que vai interessar para você e para a tua família. Hoje é um episódio um pouco diferente, a gente vai falar aqui sobre medicina versus filosofia, qual é a relação entre essas duas áreas, e a gente tem a honra de receber aqui Dr. Pedro Nunes, médico, cardiologista, formado, especializado pela Faculdade de Medicina da USP, pelo Hospital das Clínicas e também nas horas vagas, não sei se eu posso dizer assim, filósofo formado, já com mestrado e agora em busca aí, de mais um título, doutorado, nos deu a honra hoje de dividir com a gente conhecimento. Pedro, muito obrigado por estar aqui, valeu mesmo por ter aceitado. Eu que agradeço a oportunidade, né? Ainda mais falando de um tema assim que me empolga, assim, me apaixona tanto, né, que é a medicina e a filosofia. Eu me considero um médico, né, mas um médico assim curioso pela filosofia, mais especificamente pelas humanidades, que acho que é algo que faz falta à medicina, né. Existe uma frase cuja autoria eu desconheço, mas de alguém que diz que o médico que só sabe medicina, ele não sabe nem medicina, né? Porque é realmente uma área que exige uma compreensão do humano, né? E o ser humano não é apenas técnica, né? Não é apenas ciência. O ser humano vai muito além disso, né? Perfeito. Moisés, então vamos apertar o Pedro para nós mesmos, pessoalmente, aprendermos muito e você que também está aí desse lado. Vamos apertar o Pedro. Dr. Pedro, seja bem-vindo novamente. Qual que é a relação que o senhor enxerga entre da medicina com a filosofia? Essa pergunta pode ser respondida de muitos ângulos, né? Se você quer dizer relação, né, assim, no sentido de qual o serviço que uma presta à outra, né, a primeira coisa que eu diria é que, primeiro, a medicina é muito mais antiga que a filosofia, né? Aquilo que nós chamamos de filosofia é algo que tem uma data de nascimento bem definida ali nas ilhas gregas, ali por volta do século V a.C., né? Que aquele conhecimento é o momento que o homem passou a fazer, a buscar respostas não míticas, né? Buscar respostas racionais para os problemas que aconteciam, para os fenômenos da natureza, para os fenômenos da vida em sociedade, né? Isso é bem datado ali no século V, na Grécia, há pouca divergência que a filosofia nasceu ali. Agora, a medicina, ela desde que provavelmente existe o ser humano, houve a necessidade, houve a demanda, né, de um cuidado, de alguém que cuidasse do sofrimento humano, né? E isso é muito antigo. Você tem mesmo registros pré-históricos, né, até antes da escrita, já de cuidado de fraturas, né, de ferimentos. Então a medicina a medicina precede em muito. Agora, a partir do momento que surge a filosofia, né, o homem estava se transformando, querendo sair de uma fase mítica para uma fase mais racional, e isso impacta também a medicina. Ele também naquele momento, passa a fazer medicina de uma outra maneira, né?
E a partir do momento que a filosofia surge, então ali na Grécia, o casamento dela com a medicina é íntimo, né? A filosofia já nasce transformando a medicina, né? E à medida que a sociedade vai se alterando, o pensamento vai se modificando, à medida que a filosofia vai se modificando, ela também modifica a medicina daí em diante. Então, apesar de terem da filosofia, da medicina preceder a filosofia, a partir do momento que a filosofia surge, a proximidade é muito grande, né? Então essa influência da filosofia na medicina é bem evidente no momento 5, no século 5 antes de Cristo, a filosofia temporalmente chegando já começou a modificar evidentemente a medicina, visivelmente. Visivelmente, assim, a medicina que era praticada até então, né? Até, vamos falar assim, até Hipócrates, que vai ser um marco aqui dessa medicina mais racional, era uma medicina com uma forte influência mística, né? Então, as origens das doenças eram atribuídas a fatores sobrenaturais, né? Então, a doença... A deuses, sol, na medicina, lua. A medicina da Babilônia, a medicina no Egito, a origem das doenças era atribuída a demônios, castigos divinos, né? Já havia a figura de um médico, que era alguém especializado em cuidar do que se entendia como doença, né? Agora, ele se misturava muito com um sacerdote, né? Era alguém que tinha um acesso privilegiado aos deuses, né? Aos demônios, tal, e conseguia manipular isso, tal. A partir do surgimento da filosofia na Grécia, né? Com os primeiros filósofos que eram os chamados pré-socráticos, né? Que foram os primeiros, o primeiro registro de seres humanos que buscam explicações, digamos assim, lógicas, racionais para os fenômenos, né? Até então você atribuía a intervenções divinas, né? E a partir do momento que na Grécia, ali nas ilhas gregas, surge a filosofia, é um momento que você começa a fazer as primeiras perguntas. Olha, como funciona a natureza? Para que existe a natureza? Né? Então, começam a surgir as hipóteses mais curiosas. Tudo é feito pela água, ou tudo é feito pelo ar, né? Ou então, não, na verdade é o fogo, o princípio universal, né? Esses primeiros filósofos buscavam um princípio por trás de tudo, né? Chegava a esbarrar em alquimias ou não? A alquimia é bem posterior, assim, é medieval, né? Já é uma coisa que lembra, que tem ainda uma coisa algo mítica, né? Mas para filosofia, para esses primeiros filósofos, eles buscavam uma explicação racional mesmo, né? Uma explicação, digamos assim, não transcendente, né? Com aquilo que a gente está vendo. Então a gente vê que, por exemplo, a água evapora, né? Depois ela condensa e chove, e a água é encontrada nos rios, nos mares. Então é meio lógico imaginar, opa, será que tudo não é feito de água? Né? Então tem um filósofo, o Tales, né, de Mileto, que vai falar isso, por exemplo. Ele dizia que a água é o princípio, né? É a arquê, né? Que eles falam que esse princípio formador que está na base de tudo, né? E estava certo, né? Assim, o objetivo mais era a ideia, o grande salto disso aí não era, obviamente, encontrar uma explicação científica no nosso modo de entender ciência, né? Mas era uma explicação, a lógica disso era você encontrar uma explicação racional e não sobrenatural para o fenômeno, né? Isso simultaneamente atinge a medicina, né? Então, o Hipócrates, né, na verdade,
Muito provavelmente o que nós sabemos de Hipócrates foi é uma produção de uma escola hipocrática, na verdade, né? Havia duas escolas, duas ilhas principais ali na Grécia, né? Kos e Cnidos. O Hipócrates era de Kos, tudo leva a crer. E que estavam ali influenciados por esse movimento na Grécia, que é o movimento do surgimento da filosofia, né? Quer dizer, o abandono dessas explicações míticas. Simultaneamente a isso, uma consolidação da linguagem, da língua escrita, né? Porque até então, né, na época homérica, nessa época pré-filosófica, a transmissão de conhecimento era oral, né? Eram através dos poemas, né? Era na forma de poema para ter inclusive musicalidade, para você conseguir gravar melhor, né? Agora, a partir do momento que você escreve, fica registrado, então você não precisa mais ter esse compromisso com o ritmo, com a musicalidade, né? Então, simultaneamente, além da mudança do paradigma e do mítico para o lógico, estava ocorrendo a mudança do padrão oral para o escrito, né? E o Hipócrates e os seus contemporâneos, e Platão, inclusive, foi contemporâneo de Hipócrates. Isso é muito interessante, porque você lendo um pouquinho Platão, você vai entender um pouco da medicina hipocrática, né? Porque eles é o mesmo espírito, é o mesmo ambiente, né? Eles vão começar a dar explicações naturais. Então, vou buscar a causa da doença naquilo que se observa, no corpo, com teorias, claro, que aos nossos olhos são risíveis, assim. Platão era Sócrates ou... Isso dizem que uns falam que ele era aluno, outros dizem que ele utilizava para facilitar o entendimento. Não, Platão dizia que Sócrates é uma figura bem caracterizada historicamente, né? Para o Platão, o Sócrates ele considera o mestre dele, né? Por isso que ele usa o termo, ele usa a palavra de Sócrates nos seus diálogos, né? Ele fala através do Sócrates, né? Mas Sócrates foi há uma controvérsia ainda que não morreu, né? Será que Sócrates existiu ou foi a tendência da maioria dos estudiosos aí é de que existiu sim Sócrates como uma figura independente que foi julgado, condenado à morte, né? E que impactou muito Platão, né? Foi algo que teve um impacto muito forte na vida do Platão, na maneira dele fazer filosofia, né? Da mesma época do Hipócrates. Hipócrates, exatamente. Então, essa relação forte do Hipócrates com a medicina, com o que você explicaria para quem está lá nos ouvindo? O Hipócrates, o que ele traz? Vamos falar isso. Quando eu falo Hipócrates, entendam a escola hipocrática, né? Porque claro, o que sobrou para nós dessa escola hipocrática, e é curioso que dos escritos antigos, né, dessa época, os escritos médicos estão entre os mais bem conservados. Isso é interessante, porque muitos daqueles filósofos que eu falei para vocês, os pré-socráticos, lá o Tales de Mileto, Anaximandro, Heráclito, todos eles, você tem poucos fragmentos, né? Um ou outro texto que você nem sabe se foram escritos pelo próprio filósofo ou escritos por discípulos, e uma quantidade de material muito escassa, né? O Parmênides, que foi um desses grandes filósofos pré-socráticos, sobrou da obra dele um poema. Tudo que se fala sobre o tal do Parmênides é a partir de um poema. Mas, curiosamente, até por conta, talvez, desse... Você vê como já se caracterizava um compromisso diferente, né, do médico. Os textos médicos foram melhor conservados, né? E então o corpus hipocrático que é o nome que se dá aí para essa compilação dos escritos da escola de Hipócrates.
Ele é um calhamação aí que tem, acho que 53 livros, né? E o que ele traz de novo, né? Primeiro, o abandono daquela questão da explicação sobrenatural, né? Segundo, uma tentativa de sistematização, tanto da coleta de dados, né, do exame dos doentes, né, ter uma rotina, um registro, né, um registro acurado dos sintomas, o registro dos resultados dos tratamentos. Então você começa a ter um registro do que deu certo, do que deu errado no que eu prescrevi, né? E uma melhor caracterização, assim, até uma melhor definição até ética do médico, né? Todos nós conhecemos ali nas nossas formaturas, né? Na faculdade de medicina, o tal do juramento de Hipócrates, né? Que sintetiza muito bem a ética médica, né? A ética na visão de Hipócrates. Ali está definido uma missão específica, né? Então, tem ali a definição do papel, a obrigação. Não é qualquer um que poderia ser médico, né? Ele tem que resguardar a privacidade do doente, né? Tá disciplinado o que é justo cobrar, o que não é justo cobrar, a remuneração justa, a remuneração que não é justa. Então até define caracterização ética, né, do profissional. E a explicação racional, que acho que é um grande impacto, né? Claro, uma explicação racional com base nos conhecimentos da época e muito influenciada por aqueles filósofos pré-socráticos que atribuíam aos elementos que buscavam a interação entre os elementos da natureza. Então, no caso do corpo humano, eles viam os tais dos 4 humores, né? É uma teoria que perdurou até baixa Idade Média, né? Na verdade, a teoria dos 4 humores foi cair mesmo com o desenvolvimento da fisiologia, né? Então era bile negra, bile verde, o fleuma, né? O sangue, né? Eram os 4 humores que interagiam, que guardavam relação com água, terra, fogo e ar, né? Quente, frio, seco, úmido, né? Guardavam uma correlação muito próxima. Era tão íntima a relação da escola hipocrática com esses primeiros filósofos, que, para vocês terem ideia, apesar de Cos, que é a cidade do Hipócrates, não falar o dialeto grego da onde estavam os filósofos, a escola de Hipócrates usa o dialeto dos filósofos para escrever, registrar seus registros. Então parece que a mensagem olha, a gente está fazendo algo parecido com o dos filósofos, né? Eles não usaram o dialeto deles mesmo, da região de Cos. Eles usaram o dialeto da Jônia, que era da onde estavam os primeiros filósofos, né? Querendo talvez já nos dizer, olha, o que nós estamos fazendo se aproxima, né, daquilo que está acontecendo ali na filosofia, né? Então esse é o início da situação onde a medicina, onde gostariam de trazer uma explicação não mística, não mágica para a medicina. Então isso foi o século V antes de Cristo. Então há mais de 2.500 anos atrás. E isso foi evoluindo até como foi chegando nos dias de hoje. Qual é o benefício isso que traz para o paciente? Como que você entende essa evolução até chegar aqui hoje? A evolução mais óbvia, né, que todo mundo lembra, gostam muito de pensar na evolução científica, né? Acho que desnecessário dizer, é óbvio que
A ciência evoluiu muito daquele momento até agora, né? As explicações deles não eram científicas no nosso modo de entender ciência hoje, né? A ciência antiga é uma ciência totalmente diferente da nossa, era uma ciência contemplativa, né? Era uma ciência que buscava mais compreender as causas, buscava mais compreender, explicitar as causas, né? Do que propriamente intervir na coisa, né? Do que propriamente o experimento científico é algo muito estranho para a ciência antiga, né? Então a ciência não havia nenhum questionamento, então, né? Não era o não se procuravam por quê. Era mais, aceitava mais. Buscava-se o porquê, mas era uma investigação muito rasa. Rasa e não diria rasa, eu diria é uma investigação muito pouco racional, contemplativa, né? Assim, no sentido de uma reverência, um respeito muito grande por tudo que existe, um respeito muito grande pela natureza, né? Isso, inclusive, infelizmente, se perdeu demais, né? O médico, por exemplo, ele era considerado, qual que era a missão do médico? Era restaurar a natureza, conduzir o paciente à situação, o doente à situação natural, né? Ele não tinha que inventar nada melhor. A natureza já é perfeita, né? Acho que essa é a grande visão do grego, assim, né? Que o universo, o cosmos já é perfeito, né? Ele é uma engrenagem da qual o homem faz parte, então o corpo humano faz parte disso. E você tem que a missão do médico não é melhorar o corpo humano, é deixá-lo tão perfeito quanto ele já é em condições normais, né? Então é um respeito à natureza, né? É um respeito, você tentava minimizar as intervenções, né? E você só intervinha realmente quando realmente situações mais graves, situações de que você constatava o desequilíbrio, né? O desequilíbrio visível, né? Então era uma postura muito reverente, ao passo que a nossa ciência moderna, ela é uma ciência provocativa, né? O experimento, ele é uma tortura. Aliás, um dos fundadores do método experimental lá, o Bacon, ele dizia, inclusive tem um trecho dele que ele inclusive descreve dessa maneira, que a natureza precisa ser torturada para revelar as verdades, né? O experimento é isso, você monta ali uma situação artificial, você determina as condições daquela experiência e vai olhar um determinado desfecho, né? Mas não tem nada de passivo nisso, né? Você não é o cientista, no nosso entendimento atual de ciência, não é um observador passivo que fica ali maravilhado. Não, ele vai lá, arregaça a manga e põe a mão na massa e tortura a natureza para ela, né? Põe no pau de arara ali para ela revelar os segredos, né? Mas acabou não sendo uma necessidade do meio da própria humanidade ou do meio científico, do meio médico, para poder avançar? Sim, sem dúvida. Porque quando a gente fala em tortura, né, desculpa a ignorância, mas fica parecendo negativo. Isso, exato. Quer dizer, até onde a gente pode falar que isso é positivo, 100%, quantos por cento, né? Ou é realmente desnecessário? O que se perdeu, eu acho que um pouco, que correu o risco de se perder, é você perder totalmente o respeito, a reverência pela natureza como ela é, né? Isso tanto pensando na devastação ambiental, né, o tema
dos dias de hoje, que é essa crise, essa degradação do ambiente e tal, mas pensando inclusive no ser humano mesmo, né? Em algum momento nós nos sentimos muito à vontade para alterar de forma bem radical a natureza humana, né? Nós vemos isso muito hoje, por exemplo, na psiquiatria. É algo que gera muita controvérsia, né? Por exemplo, a liberdade com que você interfere nos comportamentos, né? Definindo o que são comportamentos normais, o que são comportamentos aceitáveis e inaceitáveis, né? Então, você tem você pode questionar se nós não passamos um pouco do ponto, ou não estamos na iminência, né, no risco de passar do ponto. Mesmo se falando de diagnósticos hoje que estão dentro de um CID, você está falando sobre isso? Eu estou falando sobre isso, exatamente. Que tem CIDs que talvez passaram dos limites. Uma doença como, por exemplo, transtorno de hiperatividade. Eu não sou psiquiatra, os psiquiatras talvez vão me crucificar. Não tem problema. Aqui é o lugar para a gente ficar junto e ser crucificado juntos e discutirmos juntos. É uma conversa aberta. Mas veja, por exemplo, o transtorno de hiperatividade, o tal do TDAH. Compara a prevalência do TDAH, do diagnóstico de TDAH nos Estados Unidos e na Europa. Se não me engano, é 10 vezes menos diagnosticado na Europa, né? Tudo bem, os sistemas de saúde são diferentes, tal, mas você pergunta... O ser humano é o mesmo. É o mesmo, exatamente. Então, deveria ser o mesmo. Mas se você... E isso acompanha uma maior prescrição de drogas que interferem no comportamento, esse mecanismo, exatamente. Então, eu pergunto, Zé, que você não perdeu um pouco demais... Eu me lembrei de um colega nosso que fala muito sobre isso, né? Que é o Gustavo Balaguer. Então, será que você não perdeu um pouquinho do respeito, não perdeu demais o respeito pela natureza? Interferindo demais. Humildade diante de um corpo humano, de uma vida humana que já é muito boa na maioria das vezes, né? Nós somos o resultado de muito tempo, de um trabalho da vida, assim, um trabalho de evolução absurdamente grande, né, longo, e você chegou por último, querer sentar na janelinha, já quer transformar, né, isso aqui não funciona, esse gene aqui não serve, né? Eu não sei, eu acredito que em alguns momentos nós passamos um pouco do ponto. Mas quando a gente fala em ética médica e todas essas comissões de ética, elas deveriam, entre aspas, né, controlar esses abusos. Não é isso que nós estamos falando? E elas não funcionam, na sua opinião? Ou nem sempre funcionam? Ou tem outros interesses escusos dentro desses acontecimentos? Esse é um tema assim, que eu acho apaixonante mesmo. Inclusive, diria que ele é da minha dissertação de mestrado, assim, né? Ele é bastante, meio que está no centro aí, né? Se a ética que nós temos atualmente, vamos contar um pouquinho da história dessa ética que nós conhecemos, essa ética médica que nós conhecemos. Antes de você continuar, você acha sensível esse assunto? Difícil falar sobre isso? Não. E você? Eu acho que sim, e vai um pouco de opinião, né? Então, aí que tá. Por isso que eu não sensível. sei, né? Talvez esse é o ponto. É opinião ou é ciência mesmo? Né? Qual que é o limite de um e outro? Então, para você, após todo esse tempo que você vivenciou toda essa matéria, para você isso aí é bem óbvio, bem... Então, óbvio, não sei como é. Bem... Óbvio não, eu acho que são... Mas é prático. É que o modo... a gente não está falando de... eu não estou fazendo ciência aqui com vocês. Acho que existem nas ciências... os alemães, lá no final do século XIX, eles tinham uma divisão clara, que eu acho que nem sempre é observada, mas para eles era muito clara, entre
as ciências do espírito e as ciências da natureza, né? Que inspirou até hoje, assim, você vê o Enem, né? A prova é assim, não tem ciências da natureza, ciências da linguagem. Sim, atualmente é isso. Inspira um pouco isso. Mas é importante essa separação porque são dois ramos do conhecimento que são lógicos, são racionais, mas eles não admitem o mesmo método. Entendeu? Você não pode usar os mesmos métodos que você usa na física, na química, na biologia e transportar esses métodos para a economia, para a ética, né, para a filosofia. O método tem que ser outro. Por quê? Porque sujeito e objeto são muito distintos, né? Nas ciências da natureza, na física, na química, na biologia, você tem uma separação clara entre o sujeito que que conhece, né, o sujeito cognoscente, e o objeto, naquilo que é estudado, manipulado. Quando você trata das ciências humanas, né, da filosofia, da economia, da psicologia, você está diante de um objeto, o mesmo sujeito cognoscente, ele é o objeto. O homem que está fazendo as perguntas, ele é já o próprio objeto de estudo, né? Isso então você perde essa separação entre o sujeito e o objeto e você não consegue mais usar o mesmo método, né? Então você não vai encontrar uma demonstração, não é possível matematizar, não é nem possível usar uma lógica matemática. Então dizer o que estamos falando aqui agora é verdadeiro, é falso. Entendi, perfeito. Entendeu? Então, eu acho que é um tema sensível nesse aspecto. Assim, se você... Né, depende do óculos que eu estou usando. Se os nossos espectadores estiverem buscando uma resposta, né, para questões éticas, uma resposta conclusiva, então, lamento, eles não sabem o que é fazer ética, né? Que é esse processo, na verdade a filosofia, o modo filosófico de agir é um modo que ele é um modo, exercício de um pensamento que é um pensamento que a gente chama de significado, é um pensamento que não é um pensamento que busca a execução de uma tarefa precisa, né? Eu gosto muito de uma comparação que acho que em algum diálogo socrático existe, do pensamento com o vento, né? Ele diz, o vento, ninguém vê o vento em si, você vê os efeitos do vento. Ele sopra, desarruma tudo, né, revira tudo de pernas para o ar, sem respeito muito por nada, né? É incessante. O pensamento, nesse sentido filosófico, tem essa cara. Você vê os efeitos dele. Ele não respeita nada, ele questiona tudo, né? Não tem um compromisso com uma construção. Aliás, às vezes é até mais destruidor do que provavelmente construtor, né? Num primeiro momento, né? Mas é isso que a gente vai... Que eu pretendia fazer hoje. Eu quero que sopre uma ventania aqui. Claro, entendeu? claro, não entendi. Então, não vai... o questionamento ético objetivo é colocar uma pulguinha atrás da orelha e... Não vai ter uma resposta final com uma cor específica, com uma letra específica. Mas voltando lá para a gente não perder o raciocínio, sim, sobre a tortura que deu início a esse momento agora. Então, essa tortura, entre aspas, ela... Até quando ela foi necessária, ou boa, ou positiva, ou negativa, e até onde a ética consegue monitorizar isso, né? Controlar isso para que não ultrapasse uma barreira, que apesar que o Pedro já falou que ultrapassou essa barreira, né? Mas a ética falhou, ou é esse vento que passa, nem sempre arruma, tenta, e às vezes, né? Como seria isso? Olha, eu vou usar uma linha de raciocínio do autor que eu estudei na minha dissertação de mestrado, que é o Hans Jonas, que é um filósofo alemão que faleceu em 1993.
é um daqueles membros daquela geração brilhante lá, era amigo pessoal da Hannah Arendt, foi aluno do Heidegger, né? Uma geração brilhante de filósofos ali do início do século, que se formaram no início do século XX, foram profundamente marcados pela experiência da Segunda Guerra, do Holocausto. Ele era judeu, né? Assim como a Hannah Arendt. E ele responderia a sua pergunta da seguinte maneira. Você perguntou onde se perdeu, né? Onde passou do ponto. Isso. Quando você, na opinião dele, quando você deixou de entender que a tortura do Bacon lá é método. Ela não é tudo que existe. O que eu quero dizer? Quando você considera os corpos naturais como elementos passíveis de descrição matemática, geométrica, né? Você usa isso porque é um modelo muito útil para realizar muitas coisas. Nossa, nós devemos tudo isso aqui, essa aula hoje, essa tecnologia, a eletrônica, tudo, a essa matematização do mundo, né? O problema é que isso é tão encantador, isso nos enche de tantas realizações concretas, palpáveis, Conforto. que a gente acha que isso é tudo o que há. Então, o salto perigoso é quando você considera que aquilo que era mero método, ou seja, a realidade, né, é feita de elementos passíveis de descrição matemática, né? Então, eu vou descrever o que é um ser humano a partir da interação de moléculas, de neurotransmissores. Então, os meus comportamentos, os meus sentimentos, eles são certamente passíveis de descrição pela física, pela química. Se não são ainda, é por mera ignorância transitória. Um dia a gente chega lá, né? Esse que é o salto perigoso, quando você considera que aquilo que era método, você extrapola para uma descrição da realidade como um todo, né? Então, quando você considera, por exemplo, que o seu paciente ele é um aglomerado de moléculas, ele é um aglomerado, uma sopa de hormônios, de Vamos peptídeos. só ver por esse lado. Né? Exatamente. E isso é algo que é um efeito colateral nefasto daquele deslumbramento diante do método, né? Então, em alguns momentos, você precisa considerar que o corpo é um baita laboratório químico, né? Eu, como cardiologista, preciso acreditar que, em alguns momentos, é importante eu lembrar que eu tenho canais iônicos nas minhas células cardíacas, eu tenho que lembrar lá dos efeitos da adrenalina, da noradrenalina, da acetilcolina no coração. Eu preciso, em determinados momentos, eu preciso disso com determinadas tarefas, para executar determinadas tarefas. Porém, o grande perigo é você considerar que eu estou falando da realidade, eu estou falando da vida quando eu falo de neurotransmissores. Não, eu estou usando um conceito que é resultado, é uma leitura científica, uma leitura muito enviesada, muito peculiar deste fenômeno que é a vida, né? O Hans Jonas fala muito isso, que a ciência moderna, ela foi muito pouco compreensiva com a vida, né? Ela não descreve a vida bem, porque ela tratou o ser vivo como se ele fosse um elemento passivo, né? Como se fosse essa caneca aqui, como se fosse uma pedra que tem dimensões específicas, tem um peso, que eu posso descrever a massa, eu posso atirar a pedra e descrever a aceleração, velocidade, pronto. Teria ganhos se não fosse só de um método científico, e sim de um método abrangendo tanto a espécie humana, a natureza. Exatamente, você tem que considerar o que ele reivindica, o que o Hans Jonas reivindica, é que para compreender a vida, você tem que falar de dentro. Quer dizer, você tem que partir da sua experiência de ser vivo, né? Então, você não pode olhar de fora, você não pode tratar o corpo humano como máquina, né?
E muitos, até muito se falou nesse sentido. Por exemplo, René Descartes considerava que os corpos, os organismos vivos eram máquinas, mas ele descrevia como automata, né, os autômatos. Ele achava que os corpos em si eram máquinas, mesmo com peças que podiam ser, um dia seriam repostas, substituídas, né? E agora essa descrição é típica de alguém que confundiu método com ontologia, né? Descreveu uma das formas que a gente tem de abordar essas coisas que existem, né? Com um resumão de tudo que existe, né? Você não pode considerar que um objeto, o objeto da física, da matemática, ele é uma aproximação, ele é um modelo, né? Ele não é um relato fiel da experiência do que é, por exemplo, o ser vivo, né? Então, daí você começa a cometer violências quando você trata um ser vivo, né, a experiência de ser vivo, como se fosse um aglomerado de moléculas, uma interação de átomos, né? E é esse que é o perigo, entendeu? Então, a busca da melhoria, a busca da maior longevidade, a busca da qualidade de vida, isso tudo legítimo. Essa busca. A forma com que o Dr. Pedro vê isso, que aconteceu, que vem acontecendo, que nós estamos discutindo, que está um pouco fora do que poderia ser. Falta humanização, falta mais essa visão de dentro para fora e não enxergar apenas a situação na realidade física. Falta mais... Precisa mais que isso. A gente não pode... Mas não, isso não deslegitima a necessidade, a vontade de ter essa melhoria. Olha... Ou essa tortura não é... Entendeu? Essa tortura não é válida de forma alguma. Não. O método científico é válido, deve continuar sendo usado. Nossa, é uma grande conquista, um patrimônio da humanidade. Isso... Sem dúvida, o problema é você entender que a questão é que você entender que é método. E método é uma coisa, é um planejamento que você faz para determinados fins, né? Então, para você fazer uma cirurgia, você precisa de conhecimento de anatomia, de fisiologia, de farmacologia, de fisiologia, né? E esses conhecimentos todos são desenvolvidos usando o método científico, né? Agora, o que nenhum método científico vai te dizer é até que ponto é lícito perseguir o corpo perfeito? Qual é o limite disso? A questão é um pouco do limite, então, né? Sim. E também acho que dá para dar uma diferenciada quando a gente vai para... Houve mudança depois do seu estudo na filosofia, da parte clínica e da parte cirúrgica. A abordagem, não na cirúrgica, que pelo que entendi, não. Devem existir métodos e devem ser seguidos. Mas a parte clínica. Mas você pergunta para o próprio Dr. Pedro, certo? Boa pergunta. Você disse que a sua pergunta é se a filosofia prática, impactou na minha prática? Sim. Poxa, não sei se eu tenho distanciamento para isso. Eu acho que o incômodo com essa desumanização da medicina não é só meu. Né? Não, com certeza. Acho que ele se acentuou em mim, né? E esse movimento ele é amplo. E voltando à questão acho que agora é um bom momento para a gente introduzir aquela questão da ética, né? Você me perguntou, você acha que a ética, as comissões de ética que existem hoje não estão funcionando, né? Acho que vale a pena a gente resgatar um pouquinho esse incômodo com essa desumanização, ele se tornou agudo ali no século XX, né? Que foi ali principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, que foi o quê? Foi quando a medicina se tornou muito realmente científica, quando a tecnologia
adentrou com força a medicina, né? Função das guerras. Com o fim das guerras. Então, você teve desenvolvimento de antibiótico, que foi um pouco antes, já mostrando... Devido à guerra. Tecnologia que foi usada para o bem e para o mal. Teve os horrores dos experimentos, né, nazistas ali na Segunda Guerra. Você teve violações de direitos humanos, até em países liberais, centrais. Não sei se vocês devem ter ciência lá do experimento de Tuskegee, lá com a sífilis nos Estados Unidos, né? Ou seja, foram centenas de homens negros. Está no seu mestrado, né? Que foram tratados, mesmo já cientes, já se sabendo da eficiência da penicilina em curar a sífilis, um grupo foi acompanhado com tratamento recebendo placebo, né, para ver a evolução natural da sífilis, né? Então tudo isso, e o pior é saber que isso tudo só veio à tona porque um funcionário do Departamento lá de Saúde dos Estados Unidos denunciou, né? Então, diante de tudo, aconteceu as violações dos direitos. Os primeiros impactos da tecnologia, né, em terapia intensiva, surgem as unidades de terapia intensiva, diálise, ventilação mecânica, né? A possibilidade de prolongar a vida. ECMO, né? Circulação tudo começa, exatamente, tudo começa, os transplantes, né? É bastante invasivo, né? Então isso gera uma série de conflitos, questões para as quais a ética nunca tinha precisado se colocar essas questões. Respondê-las, né? Porque não era algo que fazia parte do escopo de ação humana, né? Agora se tornava problema. E daí você busca-se uma solução emergencial, né? E essa solução emergencial foi a ética, a bioética, que nasce ali no final da década de 1960, né? Surge ali no local onde o desenvolvimento tecnológico, né, era muito acentuado, surge nos Estados Unidos, num caldeirão ali que envolvia filósofos, muitos de viés assim, protestante, né, teólogos protestantes, filósofos, alguns médicos, né, que surgem e para tentar organizar, para tentar estabelecer princípios para organizar aqueles conflitos. Uma coisa rápida. É meio buscar uma receita de bolo para organizar esses conflitos. E assim surgiu a bioética como basicamente uma ética médica, né? É uma ética, isso ela é criticada hoje, que é uma ética que olha muito especificamente para a medicina, para a resolução de conflitos clínicos, né? E daí são construídos aqueles princípios que nós conhecemos da bioética, né? Por isso esses princípios são tão famosos, que essa bioética que surge ali no final da década de 70 chamada de bioética principialista, né? Ela se baseia naqueles princípios da beneficência, não maleficência, né? Justiça, né? Esses princípios eles tentam organizar os conflitos clínicos, basicamente, né? E o princípio da autonomia, que eu tinha esquecido de falar, que é talvez o central dentre eles, né? Porque uma das grandes preocupações dessa bioética nascente era resguardar a autonomia do indivíduo, né? Era proteger o indivíduo de um excesso de invasão, né, pelas novas tecnologias, né? Essa bioética ela foi fantástica, tanto por organizar os conflitos num primeiro momento, como também até ela teve olha só, a influência da medicina na filosofia. Agora nós vamos falar, tá, né? Eu falei muito de filosofia, do contrário. Agora, o que aconteceu? A filosofia, né, principalmente o campo da ética, até essa época ali, até a Segunda Guerra Mundial, a ética estava meio
era uma coisa meio formalista naquele momento, né? Ela ficava muito numa discussão sobre os diferentes tipos de moral, né? Comparando as moralidades de diferentes grupos humanos, né? Meio misturado com antropologia, né? Uma descrição que chamava de metaética, né? Entender como a ética funciona, uma discussão teórica meio distante da prática. E a bioética, essa bioética principialista que nasce ali, dá uma chacoalhada na filosofia, na ética, e diz: vocês estão aí falando de formalidades e os problemas práticos estão acontecendo aqui. Vamos regular isso. Então foi muito bom, porque isso convocou os filósofos, inclusive, para o mundo prático. Mas acho que isso acontece até hoje ainda, né? Acontece muito. A gente teve um episódio aqui, por exemplo, sobre reprodução assistida, né? Acredito foi semana passada ou retrasada, e onde essas discussões também éticas esbarram em assuntos que são espinhosos, né? Quando você fala em uma reprodução, por exemplo, que seja de um doador de tal forma, de um óvulo congelado, de um descarte de um óvulo, ou uma escolha do embrião, a escolha de sexo, ou a escolha de um não doente entre esses. Sim. Então, assim, de alguma forma, as coisas deveriam caminhar juntas, isso que eu ia falar Pedro? agora. As coisas deveriam caminhar juntas. Que o que você está falando aqui, que eu estou entendendo e concordando com quase tudo, que esse descasamento que complica, né? Onde a ciência avança demais e essa humanização ficou para trás. Mas acho que, de repente, a humanização acelera, a filosofia acelera e vai entrando num passo, ou você acha que não acontece isso, está muito atrás. Né? Então, por exemplo, no caso desses da reprodução, né? Aí vem os órgãos e conseguem regular de uma forma que todo mundo consiga trabalhar da maneira mais adequada, e essa tortura, entre aspas, não se transforma em algo tão negativo. O que acontece é que a ética, existe uma grande confusão. A ciência é progresso, né? A cara da ciência moderna é progresso, né? Progresso é a lei da ciência moderna, assim, ela pelas características dela, e é necessária. Ela cresce exponencialmente, né? Você tem a especialização, a subespecialização. Nesse momento, todas as milhares, talvez milhões de subespecialidades da ciência, você tem ali operáriozinhos, cientistas estudando ali a asa da mosca, sabe? E assim, é tanta gente estudando a asa da mosca que vai surgir coisa nova sobre a asa da mosca. É impossível não surgir, né? Congressos da asa da mosca, então não tem jeito. Agora, isso é ciência moderna, né? Isso é ciência moderna, né? Agora, outra coisa é quando a gente fala de filosofia e a gente fala de ética, né? Especificamente de ética. É muito discutível se existe um progresso ético. O Hans Jonas, por exemplo, era muito cético em relação a isso. Sempre foi discutível, sempre foi. Sempre foi discutível. Eu, pessoalmente, acho que não existe. Considero que não exista progresso ético. O que eu quero dizer? Progresso ético da humanidade. O que eu quero dizer é que um bebê que nasce hoje, ele vai ter as mesmas dificuldades para escolher entre o bem e o mal, as mesmas dúvidas hoje, ou se ele tivesse nascido lá na época do Aristóteles, 2.500 anos atrás. O problema é o mesmo. A gente tem um aparato legal, institucional, temos Declaração dos Direitos do Homem, temos 1000 constituições, tal. Tá bom, mas isso não isso não resume toda a ética. A ética, né, quer dizer, ela é um fenômeno de cada um de nós, né? Isso vai ser sempre problemático para o homem, isso vai ser sempre difícil. Acredita que sim, porque a gente está falando de um recorte histórico muito pequeno.
se a gente colocar 50 mil anos para trás, 10 mil anos para frente, vai se manter? Seria verdade também isso que você falou agora? Eu não creio. Eu acho que o que mudam são as estruturas de suporte dessa. Então, o desenvolvimento das religiões, desenvolvimento das estruturas de vigilância e punição, tá? Mas isso não diz que mudou algo no ser humano, entendeu? Eu acho que para o ser humano sempre ele vai ser vítima de tentações, por exemplo, diante da tecnologia. As maravilhas que a tecnologia proporciona são uma tentação para você, sei lá, promover, por exemplo, uma manipulação genética extrema, selecionar crianças, selecionar embriões por características superficiais, como eu quero só embriões com olhos azuis. Não, a gente discutiu até sobre Exatamente. isso. E realmente, claro que isso não vem ao caso, né? Isso é uma coisa que deixa qualquer um de nós meio reprovável, mas é mais obviamente reprovável. Mas existem nuances, assim, existem questões intermediárias que são mais difíceis. Sobretudo, né? de opiniões de pessoas que não concordam com Mas isso. o progresso moral, se é que existe, eu sei que isso pode gerar controvérsia, de qualquer maneira ele é muito mais lento do que esse progresso científico. Estratosfericamente. Né? Então, diante disso é que você não pode esperar da ética assim, as mesmas respostas. Primeiro, a boa ética nunca vai dar respostas fechadas, entendeu? Assim, sempre vão ser perguntas, né? Aliás, a cara da filosofia é mais ou menos essa, né? Alguém já falou também, eu me esqueço, que em relação aos filósofos nós temos que olhar com muita atenção as perguntas deles. Mas quanto às respostas, deixe um pouco de lado. Se vocês virem filósofos nas rádios, nas televisões, aí, dando uma série de receitas de bem viver, dando uma série de respostas para... Desconfie que isso pode ser aconselhamento, pode ser terapia, coaching, mas isso não é filosofia. A filosofia é algo bem angustiante, a boa filosofia, assim, porque ela mais coloca perguntas. Deixa, né? Muito mais perguntas do que oferece respostas. Exatamente, é a história do vento, né? O pensamento filosófico legítimo se enquadra bem naquela metáfora do vento. É um negócio que mais desarruma, né, bagunça do que constrói, né? Sim, eu lembrei de eu tentando ler a sua tese de mestrado inteira e não realmente bagunçou mais do que chegou em algum objetivo. E isso é o objetivo mesmo. É que fazer-se questionar, levantar essa dúvida e questionar-se mesmo, não buscar respostas, mas as perguntas, né? Abrir a luz disso. Mas a bioética, né, que essa bioética principialista que surgiu ali para atender demandas, né, imediatas, reais, né? Ela teve então grandes méritos, né? Esse de tirar a filosofia da sua discussão relativamente estéril e aproximar mais do mundo real. Mas ela teve onde ela falha, né? Por incompletude mesmo. Principalmente na questão da concepção de autonomia, sabe? Ela vê um ser humano como um indivíduo, como um elemento muito isolado. É uma coisa meio... ela vê o ser humano como o indivíduo, como alguém muito isolado, como ele cheio de direitos, de deveres, conhecedor desses direitos e deveres, né? Porém, esquece, por exemplo, que no caso da medicina, nós estamos diante de um doente. E uma dos elementos primordiais da experiência de doença é o abalo da tal da autonomia, né?
A fenomenologia, os fenomenólogos que estudam o conceito de saúde e doença, é um ramo muito interessante. Alguns deles descrevem a doença como uma experiência de não sentir-se em casa no próprio corpo, né? Até o termo unhomelikeness, né? Uma sensação de estranhamento entre, putz, eu quero realizar meus sonhos, eu quero trabalhar, e o meu corpo não deixa. Esse corpo aqui não sou eu não me reconheço. Então isso é uma ruptura básica na autonomia. Como que você vai dizer para alguém... Qualquer doença? As doenças mais graves, né? Psiquiátricas, não somente psiquiátricas, né? Todas. Especialmente as doenças mais perceptíveis, mais limitantes, né? Claro, talvez isso não vai valer para um resfriado comum, mas para as experiências de doença mais intensas... Mas tudo que limite, né? Limite. Então, essa experiência... Então, você tem uma... Então, quanto maior a intensidade da doença, maior a gravidade, digamos, da doença, mais você vai ter esse estranhamento, né, entre eu e o meu corpo. Então, isso é uma ruptura da autonomia. Como você vai falar que um doente pode ser muito autônomo, né? Ele tem que, claro, ele não se quer que ele seja subjugado, né? Mas ele está com a sua autonomia limitada, né, no contexto de estar doente, né? Então, a idolatria do princípio da autonomia que a bioética principialista promove é criticada por muitos como algo que não enxerga isso, né? De alguém que precisa de cuidado, que precisa ter a sua autonomia restaurada. O princípio da autonomia do doente tem que ser mais... ela não pode ser muito pressuposta, ela tem que ser, muitas vezes, até reconstruída, né? Você precisa, de alguma maneira, ou fazer com que aquele corpo corresponda às aspirações, expectativas, ou então, se não for possível, o médico precisa, pelo menos, adequar as expectativas. Olha, seu corpo é esse. Agora, sinta-se que essa sua casinha nova é essa, entendeu? Você não está se sentindo em casa aí, vamos sentir que a sua casinha nova, vamos perceber que essa casinha nova é essa. E dentro dessa casinha nova você consiga ter experiências boas, positivas e se sentir realizado, exatamente. E nos seus pacientes, Pedro, você, claro, imagino que sim, aplica da melhor maneira possível essa humanização, o Moisés perguntou aí há um tempo atrás sobre a transformação. Claro que transforma, imagino, né? Eu imagino que isso vale até para nós. Tudo transforma, né? Sim. Tudo que a gente aprende transforma. Esse pouco tempo que a gente tem aqui já transforma, eu entendo, para quem está ouvindo. Você concorda com isso, Moisés? Sim, bate um vento, não entende muita coisa, daí volta, entende, digere. Então a vida acho que é uma constante transformação. Mas no seu caso, como médico e filósofo, acabam seus pacientes se beneficiando de alguma forma positiva sobre isso. E você acha que você consegue aplicar bastante esses conceitos e humanizar todos os seus atendimentos de maneira... Não que muitos médicos não o façam também, de outras formas, mas talvez você mais profundamente. Não um elogio grátis, não é isso que eu estou dizendo. Eu acho que realmente. Eu sou preocupado com essas questões, embora eu me considere um técnico, né? Aliás, o Hans Jonas, por exemplo... Como médico. Todos nós, sabe? O Hans Jonas, inclusive, usa o termo, quando o principal livro dele, a obra seminal dele, que é O Princípio da Responsabilidade, o grande tratado ético dele, ele coloca como subtítulo Ética para a Civilização Tecnológica. Nós somos tecnológicos. O que ele quer dizer com isso? A gente pressupõe... A maioria de nós, não adianta, a gente pressupõe que a ciência dá conta de tudo, né? Que o que a ciência não explicou é porque ainda vai explicar, né? E a gente não consegue dar um passo atrás e perguntar, olha, mas isso que a gente está chamando de ciência, esse jeito de encarar a realidade, ele dá conta de toda a realidade? Tem tudo que existe realmente pode ser acessado por isso?
Ou é né? o caminho melhor? Eu não estou nem falando certo? de uma realidade sobrenatural. Não. Eu estou falando mesmo na nossa vida, nos nossos comportamentos, os nossos problemas do dia a dia. Esse método científico, ele dá conta de tudo, né? Nós não temos nós temos esse pressuposto, a gente não para pensar nisso, mas a gente tem um pressuposto, a maior parte de nós, de que realmente, se eu estou triste ou alegre, isso é por um desequilíbrio bioquímico. Usa um remédio, vai ao psiquiatra. Alguma razão bioquímica, alguma razão física existe para isso, e a ciência vai chegar lá e vai explicar, né? Existem muitas pessoas incomodadas com isso, né? Tem um livro bem provocativo de um filósofo alemão que chama Marcus Gabriel, o título já é I'm Not a Brain, né? Quer dizer, eu não sou um cérebro. E que ele argumenta por que a ciência, o que a gente chama de ciência, o método científico, não dá conta e nunca vai dar conta da explicação de vários fenômenos humanos, de várias questões que são importantes para nós, né? O que nós queremos, o que nós valorizamos, o que é importante para nós, onde queremos chegar. Que nos deixa bem, felizes. Exatamente, nada disso. Plenos. Exatamente. Só e a ciência acaba não conseguindo Isso preencher. ele mostra, assim, a filosofia, a religião, a poesia, as artes em geral, contemplam muito melhor, até o momento, pelo menos, tem contemplado muito melhor essas questões do que a ciência. Propriamente dito. Perfeito. Mas você vai sair daqui hoje sabendo Que mais ventania. ou menos do que você sabia quando você chegou? Eu tô em pouco dúvida. dos dois. Tá pouco bom, dos então o dois. vento passou forte aí, eu concordo com você. Bom, você espero que também tenha aproveitado aqui a nossa conversa, o nosso bate-papo. Pedro Nunes, sensacional, obrigado, foi uma honra recebê-lo aqui. Às vezes a gente fala isso, sorte também dos seus pacientes de tê-lo como médico, aqueles que estão lá com você, tem uma pessoa ali, um profissional completo, experiente, e que certamente usa esse conhecimento todo em prol dele. Palavras finais, mensagem final que você queira deixar aqui pra gente, pra quem tá nos ouvindo. Primeiro quero agradecer a oportunidade. Nós que agradecemos, muito. Eu acho que isso é um momento que eu gostaria de ver mais discussões como essa, né? Eu acho que a medicina precisa questionar, nós médicos precisamos questionar, entender que nós não fazemos ciência natural. Aliás, a medicina nunca foi, desde lá dos seus primórdios, né? Ela já não é considerada uma ciência como no caso ali a astronomia, a física, né? A medicina ela é uma arte também, né? Ela é uma arte que usa a ciência como um dos seus vários instrumentos, né? Um dos seus vários instrumentos. Mas a nossa missão, né, ela é restaurar a vida em sua plenitude, né? É manter a vida em sua plenitude. E plenitude não é perfeição. Plenitude é olhar com humildade para a vida e ver como que a vida está acontecendo já há bilhões de anos nesse planeta, né? E nós, seres humanos, somos, assim, em termos de complexidade, em termos de autoconsciência, talvez o cume dessa evolução da vida. E olhar para isso com humildade, entender que isso é um modelo para nós. O modelo do médico não é um modelo matemático ideal de perfeição. É a vida tal como ela é. É o ser humano ali com suas fraquezas, com seus limites, né? Com seus vícios, né? E que se nós não perseguimos, nós precisamos perseguir exercer essa humildade, né? De mais nos adequarmos a
a essa realidade da vida do que arrogantemente querer transformá-la em algo, né, em algo perfeito, em algo que tem uma existência meramente matemática, né? A perfeição é uma realidade matemática, né? Perfeito. Espero que você tenha aprendido bastante hoje. Compartilhe com quem você gosta, informação de qualidade. Se inscreva no YouTube, no Spotify, nas nossas redes sociais. Segue o Moisés, Dr. Sidney, no Instagram. Dr. Pedro também vai, depois a gente vai colocar aí como encontrá-lo, identificação Instagram, etc. Obrigado, valeu, Moisés. Obrigado, mais uma Dr. vez, Pedro. Aprendeu bastante ou desaprendeu bastante? Um pouco dos dois. Deu um nó na sua cabeça? Não, eu confesso que da minha deu também, mas espetacular, daria para ficar um tempão aqui discutindo. E excelente. Até o próximo, muito obrigado, Líder Medcast. Obrigado, Pedro. Valeu. Obrigado.